A história que você vai ouvir agora é considerada um dos maiores mistérios paranormais dos Estados Unidos. Um episódio que mistura folclore, medo, violência e a possibilidade real de que algo invisível tenha sido capaz de interagir de forma direta com o mundo físico. Este é o caso da família Bell, conhecido também como a Bruxa de Bell. Um poltergeist que falava, atacava e, segundo testemunhos da época, teria sido responsável pela morte de um homem. Por mais de 200 anos, historiadores, investigadores paranormais e céticos tentam decifrar o que realmente aconteceu naquela fazenda isolada no Tennessee. Prepare-se para mergulhar em um dos casos mais inquietantes e investigados da história americana. Tudo começou em 1817, quando John Bell, um fazendeiro respeitado e pai de família, notou algo estranho em sua propriedade. Ele observou um animal incomum na beira da floresta. Parecia um grande cachorro, mas com uma cabeça de coelho. O animal desapareceu quando ele tentou se aproximar. Naquela mesma noite, a família começou a ouvir batidas nas paredes externas da casa. Toques fortes, secos, como se alguém estivesse caminhando ao redor da residência. Mas, ao investigar, ninguém estava lá. Com o passar dos dias, os sons mudaram. Agora pareciam arranhões, passos pelo corredor e vozes sussurradas. Com o tempo, os fenômenos deixaram de ser apenas auditivos. A filha de John Bell, Betsy, começou a ser fisicamente atacada. Ela era beliscada, arranhada e até puxada pelos cabelos por uma força invisível. Os cobertores eram arrancados das camas durante a madrugada, as portas batiam com violência e os objetos se moviam sozinhos. Foi nesse ponto que a família percebeu que aquilo não era um animal, nem uma pessoa, era uma presença invisível dentro da casa. Um poltergeist raramente fala, mas este falava. Primeiro eram murmúrios incompreensíveis, depois sílabas inteiras, até que finalmente uma voz feminina, clara, começou a conversar com a família. Ela se apresentou como Kate Betts, uma vizinha que supostamente havia sido prejudicada por John Bell em uma disputa de terras. Contudo, existem dúvidas se a voz era realmente dela, ou apenas usava o nome para assustar ainda mais a família. A entidade cantava, recitava passagens da Bíblia, imitava pessoas e sabia detalhes íntimos da vida de todos da casa. A notícia se espalhou rapidamente. Logo, vizinhos, amigos e até figuras públicas foram testemunhar o fenômeno. Entre elas, o futuro presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson. Relatos afirmam que, ao tentar visitar a casa, os cavalos de sua comitiva se recusaram a avançar. Algo invisível bloqueava o caminho. Dentro da residência, Jackson teria ouvido golpes nas paredes, vozes e até visto seus homens sendo empurrados por mãos invisíveis. Ele teria dito: "Eu prefiro enfrentar o exército britânico do que passar outra noite aqui." Embora toda a família tenha sido afetada, havia dois alvos principais: a jovem Betsy Bell e o próprio John Bell. A entidade demonstrava ódio especial por John. Ela o insultava diariamente, chamava-o de Old Jack e dizia repetidamente: "Eu vou te matar." Com o tempo, a saúde de John começou a deteriorar. Ele enfrentava convulsões, perda de consciência, dificuldade para falar, tudo sem explicação médica. Em 1820, John Bell foi encontrado desacordado. No mesmo dia, morreu. A família encontrou um pequeno frasco com um líquido desconhecido ao lado da cama. Quando deram algumas gotas a um gato, o animal morreu instantaneamente. E então, a voz da entidade ecoou pela casa: "Eu dei o veneno." Este foi o único caso da história americana em que um espírito, ou algo semelhante, foi acusado de assassinato. Depois da morte de John, a atividade diminuiu. A entidade anunciou que partiria, mas voltaria dali a 7 anos. E voltou. A família relatou novas manifestações, ainda que mais fracas. A entidade conversou, riu, cantou e desapareceu novamente. Mas prometeu outra visita, 107 anos depois. Documentos da época afirmam que por volta de 1935, descendentes dos Bell relataram fenômenos estranhos, sons, vozes, passos e objetos se movendo sozinhos. Até hoje, o caso segue sem solução, mas existem várias hipóteses. Vamos analisar cada uma delas. 1. Poltergeist genuíno. Os fenômenos envolviam voz articulada, ataques físicos, manipulação de objetos, previsões, múltiplas testemunhas. Para muitos, isso indica uma entidade inteligente, talvez uma consciência independente. 2. Histeria coletiva.
Alguns estudiosos afirmam que a família pode ter interpretado eventos comuns como sobrenaturais devido ao medo. Mas essa hipótese falha ao explicar a voz claramente audível registrada por dezenas de pessoas. 3. Fraude elaborada. Seria possível que a história fosse exagerada para vender livros? Sim, mas muitos relatos surgiram antes das publicações da época e envolvem testemunhas que nunca ganharam nada com a história. 4. Crime familiar mascarado de sobrenatural. A teoria mais sombria. Seria possível que alguém da própria família tenha envenenado John Bell e usado o fantasma como forma de desviar suspeitas? Apesar de plausível, ela não explica os demais fenômenos físicos. 5. Fenômeno interdimensional ou não humano. Ufólogos modernos sugerem que a entidade poderia ser um tipo de inteligência desconhecida, capaz de se manifestar fisicamente. Talvez não um fantasma, mas algo além do espiritual, algo que se alimenta de atenção e medo. A maldição da família Bell permanece como um dos casos mais documentados e enigmáticos da história. Um fenômeno que falou, atacou e, segundo muitos, matou. O que realmente aconteceu naquela casa no Tennessee? Foi um poltergeist, uma histeria familiar, um crime ou algo muito mais antigo? A verdade continua perdida, entre sussurros, sombras e ecos de uma voz que nunca foi identificada.